Espírito Santo de Deus, nós precisamos das tuas obras, da ministração em nossos corações. Ajuda-nos a termos corações vazios de nós mesmos, vazios das nossas pretensões e conclusões, para que possamos estar abertos para a tua palavra. Dai-nos entendimento, Senhor, ensina-nos as coisas concernentes ao reino de Deus, as coisas espirituais. Faz-nos espirituais, Senhor. Ensina-nos, e nós sabemos que só podemos nos tornar espirituais por meio da ação do Teu Espírito Santo em nós. Então, faça-nos espirituais, eu te peço, em nome do Senhor Jesus. Amém? Abra comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 6. Efésios capítulo 6. O apóstolo Pedro diz que Satanás anda ao nosso derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. E ele usa as suas ciladas e de inúmeras maneiras ele trabalha contra nós. Efésios capítulo 6, versículo de número 10. No demais, irmãos meus, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas do diabo. Podem assentar-se. A recomendação do apóstolo Paulo à igreja de Éfeso. Ele começa dizendo que nós precisamos nos fortalecermos no Senhor. Primeiro ponto. Você já parou para pensar o que é fortalecer-se no Senhor? O que é você buscar forças em Deus? O que é você buscar resistência espiritual e emocional em Deus? Como você faz isso? De que maneira você se fortalece em Deus? Quais são os meios que você usa para que você se fortaleça no Senhor? E depois, em seguida, ele diz assim: fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Ele fala da força do poder de Deus, ou seja, ela podendo fazer parte da nossa essência. A força do poder de Deus, podendo assim entrar dentro de nós e fazer parte da nossa vida. E aí ele entra no versículo que vamos analisar nesta noite. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, que ele coloca de uma forma bem clara. Ele fala sobre o cinturão da verdade, ele fala sobre a couraça da justiça, ele fala sobre o escudo da fé, ele fala sobre o capacete da salvação, ele fala sobre as sandálias do evangelho da paz. E muito interessante que ele fala dessa armadura, ele diz assim: revesti-vos de toda a armadura de Deus, para que possais estar firmes contra as astutas ciladas de Satanás. Eu quero que você vá comigo em 1 Samuel, capítulo 17. Eu quero falar sobre algumas ciladas de Satanás contra Davi. Quais foram as maneiras que Satanás cercava Davi para impedir que ele fosse o primeiro rei de Israel, que não apenas ouviu Deus, mas que estabeleceu. Davi conquistou inúmeras terras, das quais na época de Josué eles não conquistaram. Davi conseguiu estabelecer o reino de Israel de uma forma pacífica. Ele fez guerra e então quando Salomão herda, ele herda um reino totalmente dominado e totalmente pacífico, totalmente governável. Então, Satanás não queria que Israel tivesse um rei que obedecesse a Deus, que amasse a Deus. Aí você diz assim, mas Satanás conseguiu colocar Davi em uma cilada, um esquema muito apropriado e conseguiu derrubá-lo. Mas nós não vamos falar da conquista do diabo, nós vamos falar de algumas tentativas. E eu quero começar a falar sobre a primeira tentativa de Satanás que acontece dentro da sua família. O progresso seu, diferente de que algumas pessoas pensam, ele não é aqui fora. Não. O seu progresso não acontece aqui fora. Você não amadurece fora, você não cresce fora, você não alcança fora. Você tem os seus principais exercícios dentro da sua casa. É dentro da sua casa que você vai determinar o seu progresso fora dela. Fora da sua casa, você vai
praticar o que você exercitou dentro da sua casa. Dentro do seu lar, do seu ambiente doméstico, você vai passar pelos seus principais desafios, pelas suas principais situações, dentro do seu lar. Então, o progresso seu externo, aqui fora, no mundo, ou em todas as áreas que você quer progredir da sua vida, vai depender da sua ação dentro de casa, dentro do seu lar. Deus, Ele olha você e eu, as nossas atitudes e as nossas reações, com tudo e com todos. E é ali dentro que Deus define se você lá fora vai ser um vencedor ou vai ser um perdedor. É ali dentro. É dentro da sua casa que você vai alcançar um Deus de misericórdia ou de severidade. É ali dentro da sua casa que você vai conseguir servir um Deus de amor, de compaixão, ou um Deus que te coloca dentro de uma situação para que você seja tentado e muitas vezes você não subsista. Por quê? Porque a Bíblia diz assim, que nós devemos considerar a misericórdia de Deus e a severidade de Deus. Como nós queremos um Deus aqui fora de misericórdia, se não usamos misericórdia com as pessoas que convivem conosco? Como nós queremos ter um Deus que nos dá sabedoria e inteligência para lidarmos com as questões humanas e progredirmos dentro dos nossos negócios e de todos os nossos projetos logísticos que temos, se dentro de casa não usamos o mínimo de sabedoria e de inteligência para termos paciência, para suportarmos e para entendermos? Como nós queremos ter habilidade aqui fora em lidarmos com as situações, sejam elas malignas ou não, ou até mesmo humanas, se dentro de casa não conservamos um ambiente pacífico por meio da paciência que temos que ter? As primeiras ciladas de Satanás acontecem dentro do seu lar e dentro da sua casa. É lá dentro que você vai ser provado. É lá dentro que você vai aprender a amar. É lá dentro que você vai aprender a suportar. É lá dentro que você vai conseguir enxergar em amor. Às vezes as pessoas reclamam muito dos seus lares e reclamam de seus relacionamentos, mas elas não conseguem entender que os seus relacionamentos estão na altura do exercício que Deus tem para cada um deles. Você tem os exercícios que você precisa para mudar. As pessoas que convivem com você, elas vão retirar de você o que Deus quer que você enxergue. Deu para você entender? Se elas não te cutucassem, se elas não causassem em você um transtorno, um desconforto, você não se revelaria e não se mostraria e não enxergaria quem é você. Dentro da sua casa, vou repetir de novo, você tem exercícios que Deus permite que você se conheça. Você conhece o quão soberbo você é, o quão arrogante você é, o quão mentiroso você é, o quão falso você é, o quão hipócrita você é. Porque é muito fácil você ser crente dentro da igreja, é muito fácil você ser bom dentro da igreja. Agora, lá dentro do seu lar, é onde Deus revela quem é você. A Bíblia diz que o ambiente que Davi vivia era um ambiente um tanto inóspito, porque Davi era uma pessoa totalmente diferente dos demais irmãos, e ele não era bem visto, como José não era. Eu quero dizer uma coisa para você, não são poucas as vezes que as coisas boas em você incomodam os outros. Existem coisas boas em você que incomodam as outras pessoas. Existem coisas que Deus tem posto em você que incomodam as outras pessoas. E você tem que saber lidar com essa diferença e saber lidar com a reação das pessoas. Quando Davi chega no arraial, ele vê um cenário. Ele vê um cenário. Que cenário ele vê? Ele vê o grande exército de Israel, do qual Davi tinha uma admiração imensa. Por que Davi tinha uma admiração imensa pelo exército? Ele não fazia parte daquilo. Ele não tinha estatura, era o caçula, era pastor de ovelhas. Os seus irmãos, sim, faziam parte, principalmente o mais velho, que era o Eliabe, altão, grande, forte, né, robusto.
Então era uma coisa que ele olhava e tinha uma admiração, um alvo, um dia quem sabe, mas aquilo parecia que ficava cada vez mais distante. Então ele chega no arraial e durante 40 dias e 40 noites, ele percebe todo aquele medo, todo aquele temor, e ele olha para aquele gigante, ele pensa, um homem só, e ele começa a se lembrar do leão, ele começa a se lembrar do urso, e dentro dele levanta uma confiança, levanta uma fé, levanta uma segurança, e ele começa a dizer, o que é que o rei vai dar para quem vencer esse gigante? Oh, o rei vai dar, vai fazer genro e ainda vai libertar dos impostos. Olha que despojo, que recompensa. De repente Eliabe ouve o interesse de Davi. E você sabe que Eliabe sabia o potencial de Davi. Mesmo quando você não está no auge, as pessoas que estão perto de você, ainda quando Deus não te levantou, ainda quando Deus não te exaltou, ainda quando Deus não te coroou, as pessoas reconhecem potenciais. E as pessoas se sentem ameaçadas por pessoas que têm potenciais de crescimento, de amadurecimento. Os irmãos de Davi sabiam, assim como os de José, o potencial que aquele menino tinha. Mas eles não queriam admitir. Por quê? Como vai admitir se eles haviam alcançado e Davi não? Então, naquele momento, Eliabe se aproxima dele e Eliabe fala algumas palavras ofensivas. Mas eu vou dizer uma coisa para você. Você já parou para pensar no que é ofensa? Você já parou para se perguntar se existe ofensa é porque existe alcance? Se alguém tentar ofender você, por exemplo, dizer assim, algo sobre o seu caráter que você não é, você vai ficar ofendido? Não. Você só fica ofendido se toca realmente em algo que existe. Davi não ficou ofendido. Por quê? Porque aquilo não era real, não existia. Você sabe que o fato de Davi ter sido rejeitado, o fato de Davi não ser o preferido, deu a ele uma vantagem enorme. Engraçado, né? Como algumas pessoas, com um limão, elas sabem fazer uma limonada, né? Você sabe o que desenvolveu em Davi aquela rejeição e não ser o preferido? Individuação. Quando ele matava o leão e matava o urso, ele não saía correndo pedir ajuda para os irmãos. Ele confiava em Deus. Davi conseguiu entender que era ele e ele. E ele podia contar com uma pessoa, que era Deus. Então, quando o irmão vai tentar desviá-lo do intento, ele se desvia do irmão. Por quê? Porque a opinião do irmão e as palavras do irmão não alcançaram ele. Porque dentro dele já havia totalmente determinada uma individuação. Ele dependia só de Deus. E a opinião do irmão, a opinião de Saul, não importava. Então, quando Deus permite que você passe por rejeição, quando Deus permite que você passe por humilhação, não é para que você se rebele, fique revoltado, se sinta a pior pessoa do planeta, não. É para que você entenda que Deus sintetizou em você a capacidade, o potencial. E Deus diz assim por meio da rejeição, você consegue, você consegue, você consegue. Então a humilhação e a rejeição, ela não tem apenas coisas ruins, ela tem lados muito bons, ela tem ônus que são maravilhosos para a nossa educação e para a nossa disciplina. Pessoas que souberam entender Deus e conhecer a Deus na rejeição, são pessoas que têm individuação, pessoas que são cabais, pessoas definidas, pessoas determinadas. Por quê? Porque elas não cederam a isso. Dá para você entender? Porque na vida, você nem sempre vai ganhar todas. E você vai perder algumas. Mas qual é o problema? Nós não nascemos para ganhar todas. Nós nascemos para aprender também com as perdas. E a Bíblia diz em 1 Samuel 17, versículo de número 28, e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Ficou irado. A ira de Eliabe tinha que ser contra o gigante, não contra Davi. E disse, por que descestes aqui? Ou seja, você não é soldado. Você não tem perfil, você não foi aprovado, você não foi convocado. Com que deixasses aquelas poucas ovelhas no deserto? Davi nunca deixou ovelha no deserto.
O campo das ovelhas era chamado mesa. Davi era um ótimo pastor. Ele nunca deixou ovelha no deserto. Ele estava chamando ele aqui de pastor, de merreca e irresponsável. Continuando, ele diz assim: bem conheço a tua presunção. Você é soberbo. Eu conheço o que você está querendo. Hã? E a maldade do teu coração. Que maldade? Hã? Que descestes aqui para debochar da gente, para contemplar a peleja. Então disse Davi: o que eu fiz agora? Qual o teu problema comigo? Porventura, não vejo motivo para isso. E fez o quê? Versículo de número 30. Desviou-se para outro. Você precisa entender e aprender a desviar-se. E não ficar batendo de frente com pessoas que querem ser impedimento na sua vida. Deixa eu te fazer uma pergunta que eu já fiz uma vez, vou fazer de novo. Da sua casa até aqui, você veio numa linha reta? Só retão, retão, retão. Você não teve que fazer uma curva? A não ser se você mora aqui na esquina ou então nessa mesma rua. Você não teve que fazer uma curva para chegar aqui? O que custa você fazer curva na sua vida emocional? O que custa você aprender a desviar-se de pessoas que serão impedimento, embaraço e cilada na sua vida? Discutindo, dando atenção, tentando explicar, tentando elevar pessoas à sua estatura ou à sua altura espiritual. Hã? Será que você acha que você é o Espírito Santo e que você vai elevar todo mundo à sua estatura espiritual? Pastora, mas Davi podia ter acabado com ele ali. Poderia, mas não fez. Por que não fez? Porque Davi ali já demonstrava uma maturidade, a altura do exercício que ele estava enfrentando. Não adianta você querer bater de frente com pessoas, isso se chama cilada. Quando você quer que pessoas menos espirituais que você, que pessoas com menos maturidade que você, pessoas que têm menos de Deus que você, entenda ou compreenda o que você compreende. Vai ser uma cilada. Então é melhor você fechar a boca, fechar os olhos e desviar-se para o outro lado do que você bater-se de frente. Diga, eu entendi. Primeira cilada familiar, aprender a desviar-se para o outro lado. Deu para você entender? Segunda, eu quero que você vá comigo, 1 Samuel 17, às vezes aí na sua Bíblia, na mesma folha, ótica alheia. Diga, só eu sei do que eu consigo fazer na força do poder do Senhor. Só eu sei. Só você sabe as experiências que você teve com Deus, os memoriais que você teve com o Senhor e aquilo que você é capaz de enfrentar. Só você sabe. Ninguém sabe. O apóstolo Paulo diz em Coríntios que o espiritual discerne bem tudo e ninguém discerne. Olha para o seu irmão e diz assim, ó, é feio ser fraco. Uma das características que Satanás desenvolve nas pessoas, quando elas vêm para Jesus Cristo, é a vitimização. É achar que ser fraco é bonito. Fazer com que as pessoas desenvolvam dó de você, compaixão, fique te cercando como um bebê mimado. É isso que o diabo gosta. O diabo gosta que você queira chamar a atenção das pessoas, que as pessoas fiquem te bajulando, que você está em crise, você está sofrendo, você está padecendo, e o Espírito Santo está dizendo assim, você consegue, levanta a sua cabeça, você já tem potencial para isso, você tem palavra, você foi inserido, investido em você consegue, isso é apenas um exercício, é apenas uma crise, levanta a sua cabeça, e Satanás diz assim, não, coitadinho de você é um miserável, você não consegue. E então o que acontece? Você opta pela ótica alheia e não pela ótica do Espírito Santo. Diz para o seu irmão, é gostoso ser forte. É gostoso ser forte. É gostoso dar conta do recado. Por quê? Porque o apóstolo Paulo diz assim, fortalecei-vos no Senhor e na força do seu poder. Jesus diz, eu vos dou poder para pisar na cabeça de escorpiões e serpentes, símbolos de demônios. Não é gostoso ser fraco, não é bonito ser fraco, não é bom as pessoas terem dó da gente, não é bom, é preferível eu ter misericórdia de alguém do que precisar. A Bíblia diz, melhor é dar do que receber.
Então você precisa desenvolver um gosto, um prazer pela força, pelo combate, pela determinação, pela fé, pela definição, por assumir a palavra. Por quê? Porque Satanás não quer isso para você. Ele quer que você fique mendigando. E quando Bartimeu em Marcos ouve falar de Jesus, ele arranca rapidamente a capa sobre si. Por quê? Porque ele não ia ser mais um cego, ele não ia ser mais um mendigo, ele não ia ficar mais à beira do caminho. Ele definiu isso. E quando Jesus te chamou, você tirou aquela capa velha, ou ainda está com ela? Esburacada, empoeirada, cheia de marcas. Não, retiramos de nós aquela capa velha. Eu não preciso, eu não quero, eu não gosto. Eu quero autoridade, eu quero ficar de pé, eu quero ficar bem, eu quero confiar em Deus, eu quero depender de Deus. A Bíblia diz assim, que Saul olha para Davi e diz assim: você não consegue. Como assim? Eu não consigo. Não, você não consegue. Ele, desde a juventude, é um guerreiro, e você, que eu saiba as suas informações, você é um pastor de ovelha. Você não consegue. Como assim? Eu não consigo. Pois tudo o que Deus, Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Há tempo de nascer e tempo de morrer, tempo de abraçar e tempo de apartar-se, tempo de ira e tempo de paz. E você vê no final do texto, porque Deus deu todos os tempos para com ele exercitar os homens. Eu posso. Se Deus permitiu que batesse a minha porta, Ele vai me dar força e Ele vai me dar condições. Quando Saul olha no capítulo 17, versículo de número 33, porém Saul disse a Davi: contra este filisteu não poderás ir para pelejar contra ele, pois tu ainda és moço e ele homem de guerra desde a sua mocidade. Quem sabe Davi poderia ter deixado-se diminuir e desacreditar, porque quem estava falando era o grande rei, o general do exército. E aí? Ele olha, respeita Saul, admira Saul, mas ele acredita no quê? Acredita naquilo que foi posto dentro dele. Aqui está, que tipo de cilada é essa aqui de Satanás? É fazer com que você seja intimidado com pessoas que você admire, com pessoas que você depende, com pessoas que você julga mais elevadas que você, dizendo o que você pode e o que você não pode. Quem sabe seu patrão, quem sabe seus pais, quem sabe. O que você precisa olhar e entender é o que Deus tem feito na sua vida até agora. São todos os exercícios, só você sabe, cada exercício, cada luta, cada batalha, cada esforço, cada levante, cada momento da sua história, onde Deus foi tudo aquilo que você pôde contar. Só você sabe. Então Davi olha para Saul e diz: não, peraí, o senhor não tem de mim as informações corretas. Peraí, eu vou te contar um pouquinho sobre a minha vida, para que o Senhor me permita ir. Ele diz assim: teu servo apacentava as ovelhas de seu pai, quando via um leão, um urso, tomava uma ovelha do rebanho. Eu saía após ele e o feria, livrava da sua boca. Quando ele se levantava contra mim, lançava-lhe mão à barba e feria e matava. Assim feriu o teu servo o leão como o urso. Assim este incircunciso será, filisteu como um deles, porquanto afrontou o exército do Deus vivo. Aí ele diz: Deus me livrou das garras do leão e do urso, e me livrará da mão deste filisteu. Ele tinha certeza, ele tinha fé. A sua fé é sua, é única. Não divide ela com ninguém, não empreste e não permita que ninguém venha macular ou venha denegrir ou diminuir a sua fé. Ótica alheia. A ótica alheia é uma cilada onde muitas pessoas se deixam vislumbrar ou dirigir por aquilo que os outros enxergam. E geralmente, quando você está enxergando errado, geralmente Satanás vai colocar alguém no seu caminho que também enxerga errado, para testificar aquilo e você continuar enxergando errado. Que tal você pedir ao Espírito Santo a ótica correta? Qual que é a ótica correta? Tem tudo a ver com você, não tem nada a ver com os outros. A ótica correta tem tudo a ver com você. Sua vida é totalmente independente de tudo e de qualquer coisa. Terceira cilada, capítulo 17, versículo de número 38.
Então Saul olha aquele moço com um potencial suicida, dizendo, esse moço ele realmente quer morrer. Se ele quer morrer, deixa ele morrer. Dá-me um homem, então nós vamos definir, já que não tinha ninguém. Ele queria que tivesse alguém mais alto, mais capaz, mas já que Davi disse que podia, então vai Davi para enfrentar o Golias. Então Saul disse, bom, esse moço nem armadura não tem, e eu preciso oferecer as armaduras. Então, já que vai morrer, que morra com excelência. E oferece as próprias armaduras. Engraçado, né? Você sabia que aí Saul atestou, escreveu o atestado dele de covardia? Sabia disso? Você já reparou nisso? Por quê? Ele tinha armadura até mesmo que Davi lustrava. Ele pega a armadura e coloca em Davi. Atestando a covardia dele, porque quem deveria estar lá é ele. Mas ele não tinha fé, não tinha certeza e não tinha comunhão com Deus para isso. Deixa eu perguntar uma coisa para você. A sua armadura está em você ou você terceirizou ela para outros? Realmente são as outras pessoas que têm que te fazer bem? Realmente são as outras pessoas que são responsáveis pelo seu humor? Realmente são as outras pessoas que são responsáveis ou não pelo seu crescimento e que são impedimento para a sua maturidade? Não. A sua armadura é sua. O que o apóstolo Paulo diz? Revesti-vos, pois, de toda a armadura espiritual, e então vocês vão poder resistir às astutas ciladas de Satanás. A armadura é sua. Ela não é, a sua armadura não passe para os outros a responsabilidade de você ter comunhão com Deus. Ah, eu perdi a comunhão com Deus porque o irmão não olhou para mim, porque aquele líder me desprezou. Não. Você perdeu a sua comunhão com Deus porque você deixou de orar, porque você deixou de ler a Bíblia, porque você deixou de falar com o Espírito Santo. Não terceirize o seu relacionamento com Deus. Ninguém é responsável pelo seu esfriamento espiritual. Ninguém é responsável pelas suas crises. Seja discreto e direto. Eu fui seduzido e caí no laço do diabo e ponto. Isso é óbvio, isso é o correto. Então o que Saul fez? Saul pega e veste a armadura dele em Davi. E Davi nunca havia experimentado uma armadura com sapatos, botas, com capacete, não havia experimentado. Então ele coloca aquilo e ele começa a andar. Terceira cilada de Satanás, não vista a armadura alheia. Você não é responsável pela vida espiritual de ninguém. Não aceite as pessoas culparem você porque não estão bem espiritualmente. Não aceite isso. Cada um, Jesus morreu por cada um na cruz. Cada um na cruz. Não use armadura alheia. Não queira afagar pessoas. Não queira bajular pessoas. Não queira, não queira. Você precisa entender que o Espírito Santo está acima de tudo. Agora vamos falar particularmente. Vamos falar para nós. Vamos falar quando eu e você tentamos usar ferramentas que não são nossas. Deixa eu dizer uma coisa para você. Você sabe como é que você vence o diabo? Com as estratégias que Deus te deu. As minhas são minhas. As suas são suas. É da sua maneira e do seu jeito que você vence Satanás. Nós temos as armas, que são espirituais, e nós vamos usá-las da nossa maneira e do nosso jeito. Se alguém não vence, não é porque não tem curso de teologia, não é por nada disso, é porque fez preguiça, fez desprezo às armas espirituais. Jesus morreu na cruz para que nós pisássemos na cabeça de serpentes e de escorpiões. Então, se existe êxito de Satanás, é o mau uso das armas espirituais. E Davi começa a andar com a armadura de Saul e nunca havia experimentado, e a Bíblia diz assim, no capítulo 17, versículo 38, ele veste das vestes dele, pôs sobre a cabeça um capacete de bronze, vestiu a couraça e Davi cingiu a espada sobre as suas vestes, começou a andar, porém nunca havia experimentado. Então disse Davi a Saul, não posso andar com isto, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Olhe para o seu irmão e diga assim, nunca queira fazer uso daquilo que você não tem experiência.
Isso acontece muito nos crentes, que quando eles não têm crescimento espiritual, eles querem fazer uso de estratégias alheias. Deu certo com aquele ali, eu vou fazer também, mas você nunca usou, não experimentou. O seu crescimento espiritual vai graduando você e te dando experiências no uso das ferramentas espirituais. Não adianta você querer, a minha experiência nas ferramentas não funciona. Não adianta eu querer as suas experiências nas minhas ferramentas, não funciona. É a sua experiência nas ferramentas espirituais. Não adianta. Quando acontece isso, pastora? Na imagem idealizada. As pessoas não são espirituais como mostram e mostram que são espirituais. Aí na hora da batalha, o que ela tem que fazer? Ela tem que manter a aparência dela. Até agora eu mostrei que eu sou espiritual, preciso continuar mostrando. Aí ela vai usar armas das quais ela não tem experiência. Aí ela se dá mal. Porque Satanás não respeita a imagem idealizada. Não. Eu não preciso mostrar para ninguém que eu tenho uma espiritualidade elevada. Eu não preciso que ninguém olhe para mim e identifique uma vida espiritual elevada. Nem eu e nem você. Nós temos que ser aquilo que somos. Deus odeia mentira, odeia falsidade, odeia. Nós temos que ser aquilo que somos. As nossas ferramentas, nós fazemos uso delas com experiência, alguns com dificuldade, mas é Ele, a experiência dele. Não mostre o que você não é. Por quê? Porque quando Satanás te tentar, você vai cair, aí vai ficar feio. Você já viu quando Satanás tenta crentes na soberba? E eles caem. Por que eles caem? Porque eles se elevaram acima do que Deus elevou. Deixa Deus te elevar. Deixa Deus te elevar. É Deus quem te eleva. É Deus quem faz você subir o degrau. Não faça você aparência. Não vá buscando armaduras dos outros. Não faça isso. Para quê? Para parecer bonito? Para parecer elegante? Para que isso? Suas batalhas são vencidas com as armas espirituais e não com a armadura alheia. Bom, terceira cilada, imagem pretendida. Quando você cria uma imagem do que você não é. Deixa eu perguntar uma coisa para você. Você tem alguma necessidade de que as pessoas pensem que você é o que você não é? Não, pastora. Mas por que você faz? Por que você faz? Satanás ama isso. Ele ama essa necessidade portentosa. Ele ama essa necessidade que os crentes têm de mostrar a sua elevação, de fazer uso do seu cargo, de fazer uso. Irmãos, o dia que um crente provar que não come arroz e feijão, eu acredito que ele é diferente dos outros. Do contrário, todos nós somos iguais. Todos precisamos do mesmo perdão, do mesmo sangue, do mesmo Deus, da mesma palavra. Aos pés da cruz não tem escada. O terreno é plano. Não tem melhor, não tem pior. Então, para com essa bobeira, porque isso é uma cilada de Satanás. Por quê? Porque ele vai te envergonhar. Quando ele tentar você na soberba, você vai cair. Você vai ficar envergonhado. Por quê? Porque você se eleva quando Deus não te elevou. Para que também esse negócio de ser elevado? Vamos trabalhar, vamos viver, vamos ganhar alma, vamos pregar Jesus, vamos fazer o reino de Deus acontecer. E a rejeição? Rejeição eu coloco aos pés de Cristo. Terceira cilada, imagem pretendida. Em uma guerra, não se deve ter o objetivo de agradar os outros. Não se deve ter o objetivo, você está numa guerra. Eu não tenho o objetivo de agradar você, nem de você de me agradar. Todos nós juntos vamos agradar quem tem que ser adorado, que é Jesus Cristo. Diga amém. Você se importa com o que as pessoas pensam de você? Você dando um bom testemunho, sendo um bom cristão? Não pode se importar. Quarta, 1 Samuel 24. Vá comigo em 1 Samuel 24. Quarta cilada de Satanás para Davi, a quebra do temor. Não importa quanto tempo você é crente, não importa quantos dons você tenha, não importa quantas línguas estranhas você fala, não importa o cargo que você tem, não importe. Você tem o seu quadrado. Não saia do seu quadrado. O temor é você respeitar até onde Deus te delimita. Isso é temor, temor por Deus.
O temor ao Senhor é aquilo que faz você livrar-se do mal. Teme a Deus, acima de tudo. Eu vou pensar isso? Não, não vou pensar. Por quê? Porque eu tenho temor. Eu vou sentir isso? Não, não vou sentir. Por quê? Porque eu tenho temor. Tem gente que diz assim, ai, se alguém souber disso. Mas a pessoa mais importante já soube, que é Deus. Não importa se as pessoas saibam. Deus já soube. Eu já feri o coração dele. Já machuquei o coração dele. Agora, deixa eu dizer uma coisa para você. Quando você exterioriza o seu pecado, quando você põe para fora o seu pecado, significa que ele te dominou. Quando o teu pecado ainda está interiorizado, e você dobra o seu coração, dobra a sua alma diante de Deus, e você vence o seu pecado aos pés do Senhor, sem você ter publicado o seu pecado, você venceu. Mas a partir do momento que qualquer tipo de exteriorização, ou palavra, ou gesto aconteceu, você perdeu. Perdeu para o diabo. Agora o temor por Deus o que é? É você inibir o que você sente, inibir o que você pensa. Por quê? Porque Deus está vendo, Deus está olhando. Eu não posso macular um coração que sofreu por mim, que foi transpassado por mim. Eu não posso ferir um coração, eu não posso machucar quem faz tudo por mim, quem oferece tudo por mim, quem me ama de verdade. Quem que hoje você pode dizer, tal pessoa me ama sem nenhum interesse? Nenhum ser humano. A única pessoa que te amou quando você não oferecia nada, quando você era um zero à esquerda, da esquerda para a esquerda, foi Jesus Cristo. Você não tinha nada. Ele amou você. Ele amou você. E Ele deu a vida por você. Então, este não vale a pena. Davi estava em uma situação de perigo. E ele entra na caverna e os seus homens dizem assim, Deus colocou Saul nas tuas mãos, mata este homem e fica livre dessa perseguição. Davi então pega a sua espada e passa na orla do manto de Saul. E o coração dele dói. Por quê? Temor. Temor. Temor? Medo de Saul? Não. Temor por Deus. Eu não vou pensar isso, porque Deus não gosta disso. Eu não vou sentir isso, porque Deus não gosta disso. E quando Ele te mostra algo que está dentro do seu coração, de imediato você pede perdão e se arrepende. Por quê? Porque você não tem medo do diabo, você teme a Deus. Você teme ao Senhor. Você não quer ferir o coração dele. E a Bíblia diz em 1 Samuel 24, versículo de número 5, e sucedeu, porém, que depois o coração doeu de Davi, por ter cortado a orla do manto de Saul. Seu coração dói quando você pensa mal de uma pessoa, quando você sente mal por uma pessoa, quando você fica desconfortável. Quantas ciladas de Satanás é porque as pessoas perderam o temor por Deus, o temor pela palavra. Às vezes eu fico olhando, mães deixando crianças rabiscar a Bíblia, brincar com a Bíblia. Gente que põe o pé em cima da Bíblia. Gente que chega, que vai embora da igreja e joga a Bíblia dentro no chão do carro. Agora, se uma pessoa faz isso com a palavra de Deus, você acha que uma pessoa dessa tem a palavra de Deus dentro do coração? Que isso? O temor pelo Senhor, por tudo aquilo que é santo, pela ceia, pelo culto, pela casa do Senhor, por aquilo que pensa, por aquilo que sente. O temor não caiu de moda, e é por isso que Satanás está cirandando com as pessoas. Por quê? Porque onde não há temor, há legalidade para Satanás. Por onde ele entrou? Pela falta de temor. Ele estava incitando Davi a ultrapassar a linha determinada por Deus, porque Saul pertencia a Deus, a vida de Saul pertencia ao Senhor, e Davi não podia tocar, não tinha licença para aquilo. Você já parou para prestar atenção até onde vai o seu limite? Por exemplo, até onde vai o seu sofrimento? Até onde vai as suas emoções? Até onde vai o seu envolvimento? Até onde vai a sua intromissão na vida de alguém? Você está sofrendo porque Deus não mudou aquela pessoa, mas espera aí, você não tem temor por Deus? Você não entende até onde vai o seu limite? Seu limite vai até ali. Seu limite não é você ultrapassar e entrar no terreno de Deus.
Você tem que ter temor pelas regras de Deus, pelos mandamentos de Deus. Você vai ser bem mais feliz se você fizer isso e bem mais abençoado. Quero que você vá comigo em 1 Samuel capítulo 25. Quero falar sobre a quinta cilada de Satanás. O envolvimento com o ímpio. Muito cuidado quando você lida com pessoas ímpias. Nunca vai faltar um ímpio no seu caminho, nunca vai faltar um joio na sua vida. Nunca. Isso aí vai ter. Na igreja está cheio de joio. Na igreja está cheio de bode, na igreja está cheio de ímpio. Paulo diz, os falsos irmãos. O grande sofrimento de Paulo não era em Roma, não era com a jurisdição romana, mas sim com os crentes. Fazer o quê? Cuidado com as pessoas ímpias. As pessoas que elas trabalham aquilo que lhe é interessante. Enquanto você é interessante, você serve. Quando você não é interessante, você não serve mais. Enquanto você acerta todas, você é bom. Você errou, você não serve mais. Não confie em pessoas que te bajulam. Não confie em pessoas fracas. Pessoas fracas precisam ser amadas. E elas não podem receber confiança de sua parte. Por quê? Porque você vai ficar decepcionado e elas vão perder você. Pessoas frágeis precisam o quê? Hebreus diz, fazei veredas direita para o que? Manqueja. Pessoas frágeis não precisam da sua confiança, da sua dependência. Elas precisam do seu amor, da sua ajuda, do seu ombro, do seu colo. Você precisa entender o seu relacionamento com as pessoas. Não são todas as pessoas que você pode dizer, essa pessoa eu posso contar com ela. São todas as pessoas? Não. Então, existem pessoas que você precisa olhar para elas e você precisa dizer, com essa pessoa eu vou precisar ter paciência o resto da minha vida. Qual o problema? Você vai ter que ter paciência, misericórdia, você vai precisar ajudar, você vai precisar suportar, carregar. Mas não deixa de ser um relacionamento. Agora, você não pode colocar naquela pessoa uma confiança. Vamos usar a palavra confiança, uma dependência, onde você possa contar com ela. Não dá. Ela não consegue nem segurar a própria vida. É uma exigência indevida, é uma falta de sabedoria. Diga, eu estou entendendo. Diz para mim, qual é a pessoa que você exige? Exige força, exige maturidade, e ela não tem para te oferecer. Que você está fazendo isso indevidamente. Vamos lá. Qual é a pessoa que você está exigindo quando não tem? E aí ela erra, você cai matando em cima dela. E ela falha, e você descaracteriza, e você humilha, e você coloca ela abaixo de cachorro. Qual é a pessoa? Você acha que isso é um papel de um cristão? Por que Hebreus diz? Fazei vereda direita para o que manqueja. Porque nunca vai faltar os mancos no rebanho. E os mancos também são do Senhor. Os mancos também são do Senhor. E eles não precisam de tropeço. Eles precisam de alguém para amá-los, para ajudá-los, para compreendê-los, para funcionar na vida deles, para conservá-los e amadurecê-los. Eles não precisam de alguém que cobra, que condena, que isola, que rotule. Davi havia ajudado os servos de Nabal. Nabal era um homem iracundo, arrogante, e os tosqueadores de Nabal estavam no Carmelo, e quando os tosqueadores iam tosquear as ovelhas, eles matavam vacas para eles comerem. Era tipo de uma festa. Então Davi diz, é uma boa oportunidade, eu já ajudei tantos servos de Nabal, agora é a hora. Então Davi manda um recado, dizendo, Nabal, pergunte para os seus servos o quanto eu fui útil, o quanto os meus homens protegeram os seus homens. Então dá aí aquilo que você achar à mão, né? Ajuda-nos. Davi tinha que sustentar 600 homens em meio ao deserto. Nabal responde assim, quem que é Davi? Quem que ele pensa que é? Quantos fugitivos do rei existem? Meu irmão, mas Davi ficou furioso. Furioso. Falou assim, todo mundo pega na espada, não vai ficar uma criança viva até o amanhecer. Se levantou, em posição, dizendo, vou matar todo mundo. Davi era um homem guerreiro. Então a Bíblia diz assim, que Deus envia a ele a mulher de Nabal, Abigail. Ela chega nele com todas as provisões que ela podia, e ela fala assim para ele assim, não faça isso.
Você vai manchar a sua mão com esse homem? Você vai macular a sua vida com este homem? A vingança pertence ao Senhor. Não se misture com esse tipo de pessoa. Ela estava falando do próprio marido dela. Não vale a pena. A Bíblia diz assim, eu quero ler apenas um versículo para você. Versículo 31 do capítulo 25. Então, meu Senhor, não te será por tropeço, nem por pesar no coração, o sangue que sem causa derramaste, nem tampouco por ter me vingado, meu Senhor, a si mesmo. Quando o Senhor fizer bem ao meu Senhor, lembra-te então da tua serva. Então Davi disse a ela no versículo 33, bendito o teu conselho, bendita tu, que hoje me impedistes derramar sangue e vingar-me pela minha própria mão. A quinta cilada de Satanás é, quando você lida com ímpio, é a pior hora de ser crente. Sabia disso? Ser crente é fácil, mas quando você encontra um ímpio vestido de crente perto de você, é a hora mais difícil. Por quê? Porque não é um ímpio, é um crente que não é crente. Então, ele não é ímpio e ele nem é crente. E a Bíblia diz, ame o seu inimigo, faça bem a que te persegue, ore por aqueles que te maldizem. É a hora que você vai o quê? Sair das ciladas de Satanás. Porque se você se envolve com essa pessoa, você embaraça e amarra a sua vida. Porque a minha vida e a sua vida, ela é como? Corrente, progressista. Não se embarace com pessoas ímpias, vestidas de crente. Isso vai aparecer na sua vida. Não pare para conversar, não pare para dialogar. Ah, mas você falou isso. Porque eu não falei, porque eu não fui. Para tudo, para. Pastora, mas eu não tenho que me defender. Não, você não tem que se defender. Mas eu não tenho que. Não, você não tem. Davi diz, eu vou me defender, eu vou me vingar. Ela diz, não faça isso, não se embarace com essa pessoa. Olha que tipo de pessoa que ele é. Tenha inteligência você. Não olha de onde está vindo, pelo amor de Deus. Você abre uma fossa, vai vir cheiro do quê? De perfume? Não, olha de onde está vindo. Olha de onde está vindo. Não pare para perder tempo, para tirar satisfações, para ficar, eu falei, não falei, eu fiz, não fiz. Não, segue o teu curso. O consumador da tua fé está te chamando para você construir a sua história. Não dê atenção para isso. Ela chega para ele e diz assim, Davi, não dê atenção para este homem. Este homem é um iracundo, é um Nabal. Não faça isso, aprenda. Satanás faz ciladas com você, para você ficar irado, revoltado. Eu fico revoltado com essa ingratidão. Eu fico revoltado com... Revoltado? Indignado? Você não fez para Deus? Você não fez para Deus? Pastora, mas eu fiz, estendi a mão, ajudei, socorri. Mas você fez para quem? Você fez para a pessoa ou você fez em Deus? Você fez para a pessoa? Então, você já recebeu o mau grado. Agora, se você fez para Deus, seu galardão lá no céu. Não se embarace com pessoas ímpias. Diga isso para a pessoa que está ao seu lado. Quero terminar. 1 Samuel 29. Última aliança, última cilada de Satanás para Davi. Diga, nenhuma aliança humana pode estar acima da minha aliança com Deus. Isso aí eu aprendi desde pequena. Pode ser aliança conjugal, pode ser aliança de amigos, pode ser aliança, que mais aliança? Pode ser qualquer tipo de aliança. A sua aliança com Deus está acima de tudo. Ninguém é obrigado a te obrigar nada contra os mandamentos do Senhor. Você obedece às autoridades constituídas até que elas não interfiram nos mandamentos do Senhor na sua vida. Quando elas interferem em você, então, diante de Deus, não cumpre os mandamentos dos homens, mas de Deus. Nenhuma aliança humana pode estar acima da sua aliança com Deus. Ninguém na face da terra pode estar acima da sua aliança com Deus. Ninguém, nenhum ser humano. Quando Paulo fala sobre o casamento, ele diz assim, em Coríntios, porque Deus nos chamou para a paz.
Ele disse, se o teu marido ímpio, não importa que você sirva a Cristo, tudo bem. Mas se ele te impede, não deve aceitar o impedimento. Porque a salvação é individual. Você já leu isso na Bíblia? Quem já leu? Ele diz isso a Coríntios. O que você precisa entender? Que nenhuma aliança humana, nem paterna, nem materna. Eu lembro de um corinho que a gente cantava quando a gente era adolescente, dizia, nem meu pai, nem minha mãe, ninguém poderia tirar. Este avivamento não se acabará, nem meu pai, nem minha mãe. Jesus disse, quem não me amar mais do que pai e mãe, marido, mulher, filho ou filha, não é digno de mim. A sua aliança com Deus está acima de tudo e de todos. Davi fez aliança com o rei de Gate, Aquis. E ele começa a trabalhar para ele, começa a fazer guerras, e ele ganha uma cidade chamada Ziglag. E agora Davi vai participar de uma guerra definitiva de Aquis, com os 6 príncipes filisteus, contra quem? Contra Saul e contra Jonatas. E Davi, pela fidelidade, foi comissionado e foi junto. E Deus fecha a porta, porque não queria que Davi fosse naquela peleja. Os príncipes dos filisteus olharam para Davi e disseram, ele não vai conosco. Não é ele? Ele não vai conosco. Então a Bíblia diz assim, em 1 Samuel 29, versículo 8, então Davi disse a Aquis, por quê? Que fiz? Ou seja, por que eles não querem deixar eu ir? Ou que achastes o teu servo desde o dia em que estiveste diante de ti, até o dia de hoje, para que não vá e peleje contra os inimigos do rei meu senhor? Responderam, pois, Aquis e disse a Davi, bem o sei, e na verdade aos meus olhos és bom como um anjo de Deus. Porém disseram os príncipes dos filisteus, não suba este conosco à batalha. A última cilada de Satanás é você colocar uma aliança, qualquer que seja, acima de Deus. Sua aliança com seu irmão em Cristo, sua aliança com seus pastores, sua aliança com seus líderes, sua aliança com seu cônjuge, sua aliança com seu pai e sua mãe, nunca devem ser maior do que a sua aliança com Deus. Deus está em primeiro lugar na sua vida. Por quê? Porque quando você chegar diante do Senhor, você vai responder pela sua vida. Você não vai poder dizer, Senhor, é porque o meu marido, a vida espiritual sua é independente. Senhor, é por causa da minha esposa. Senhor, é por causa do meu pai. Você não cresce, não amadurece. Ninguém é responsável por causa disso, porque Jesus morreu por você. A última cilada de Satanás é fazer você querer acompanhar pessoas que não vão para o céu. Existem pessoas que não vão para o céu. Por quê? Porque não amam a Deus, não querem a Deus, não buscam a Deus. E você, ao invés de enxergar isso, você acompanha essas pessoas. Você não vai na igreja? Eu também não vou. Você não vai orar? Eu também não oro. Eu também. Espera aí. Quem morreu por você? Qual o nome de quem morreu por você na cruz? Quem? Qual é o nome? Você pode ter o melhor cônjuge da sua vida. Quando eu fui casar com meu marido, eu falei para ele assim, você pode me pedir muitas coisas, nunca colocar você acima do meu Jesus. Isso nunca. Meu Jesus é o amado da minha alma, eu encontrei ele primeiro que você, e ele é o primeiro na minha vida. Eu vou servi-lo e amá-lo para sempre. Não, jamais. E nunca, nunca. Minha vida espiritual é independente, minha vida com Deus é independente. O que Deus manda, eu faço, acabou. Por quê? Porque a sua vida espiritual, ela é ligada diretamente com Deus. Deu para você entender? Ciladas de Satanás, familiar, onde você tem os seus desafios. Ótica alheia, onde você vai pelos olhos dos outros. Imagem pretendida, onde você quer mostrar o que você não é. Quarta, você perde o temor. Quinta, aliança com ímpios, onde você se embaraça com pessoas ímpias. E última, alianças humanas acima da sua aliança com Deus. Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e que você pensasse nessas 6 ciladas de Satanás contra a sua vida. Todos nós estamos ao alcance dessas ciladas, mas cabe a cada um de nós resistirmos a cada uma delas. Cada uma delas. Satanás tem estratégias de guerra. E nós temos que ter estratégias. Como você não vai cair nessas ciladas? Por exemplo, na primeira. Como você não vai cair em ciladas familiares? Se embaraçando e não progredindo. De que maneira? Aprendendo a desviar-se. Aprendendo a optar por Deus.
aprendendo a ouvir o Senhor, aprendendo a escutar aquilo que Deus tem a te dizer. Seres humanos precisam ser amados. Seres humanos precisam de ajuda e não de embate, não de confronto. Segundo, ótica alheia. Busque a ótica que Deus tem te dado sobre a sua vida espiritual. Suas experiências com Deus. As pessoas não sabem o que você suporta e o que você aguenta. Somente Deus. Terceiro, não deixe Satanás te enganar com respeito à imagem pretendida. Não faça isso. Não queira mostrar espiritualidade. Pastora, mas eu não quero mostrar nada. Mas você se alimenta. Você se alimenta do status. Você se alimenta da imagem. Você gosta, por sua carência, que as pessoas te tratem bem. Então você está usando a imagem. Não faça isso. Não busque imagem pretendida. Busque servir a Deus, agradar ao Senhor. Satanás vai fazer ciladas de soberba na imagem pretendida. E você vai cair, porque você se alimenta dela, porque você busca ela. E você, por conta de carência, por falta de reconhecimento dentro da sua casa, você vai querer buscar reconhecimento dentro da igreja. Para com isso. Não faça esse tipo de coisa. Não vá por este lado. Outra coisa, não perca o temor. Não saia do seu quadrado. Não pense coisas que Deus não se agrada. Não vá ultrapassar limites. Fale com o Senhor. Coloque a sua vida diante de Deus neste momento. Cuidado ao relacionar-se com pessoas que são ímpias. Pessoas que têm coração duro. Pessoas que têm mente de ímpio, coração de ímpio, ações de ímpios. Muito cuidado para você não se embaraçar. Você é crente, você é filho de Deus. Não se embarace. Por último, nenhuma aliança sua com ninguém pode denigrir, pode ofender a sua vida espiritual, pode comandar a sua vida espiritual. Sua vida espiritual com Deus deve estar acima de tudo. Lute pela sua vida espiritual. Não permita que a sua gratidão por uma pessoa substitua a sua aliança com Deus. Não permita que a sua consideração por um líder, por uma pessoa que você tinha muita consideração te ofendeu e você ficou mal espiritualmente, você desistiu da sua carreira de fé. Mas qual o nome de quem morreu por você na cruz? É Jesus Cristo. Então larga isso para lá. Esqueça as pessoas que foram maus para você e olhe para quem tem te feito bem. E olhe para quem tem te amado, e olhe para quem tem cuidado de você. Jesus Cristo, Ele deu a vida dele em resgate a você na cruz do Calvário. Olhe para o seu coração. Satanás está em busca de fomentações para fazer ciladas. Satanás está em busca de situações para fazer ciladas. Quem sabe você está passando uma situação familiar. Não se embarace, aprenda a desviar-se. Aprenda a ouvir o Senhor. Pensa comigo, será que é isso mesmo que Deus quer que você faça? Será que são essas as ações que Deus quer que você tenha? Fale com o Senhor agora. Fala, Senhor, me dê sabedoria. Eu não quero cair nas ciladas de Satanás. Eu não quero me envolver nas ciladas de Satanás. Eu preciso ter sabedoria. Eu quero que você se coloque de pé agora. Eu quero que você levante a sua voz e faça uma oração libertadora pela sua alma agora. Faça uma oração libertadora pela sua alma. Levante a sua voz. Eu quero que você ore, repreendendo toda a ação maligna que vem antes das ciladas. Todo lugar que Satanás tem encontrado dentro do seu coração. Todo espaço de arrogância, de soberba, de confusão, de frieza espiritual. Levanta a sua voz agora. Faça uma oração libertadora pela sua alma agora. Levante a sua voz e fala com Deus. Uma oração libertadora. Diga, Senhor, nesta noite eu entendi do que são feitas as ciladas de Satanás. São feitas por aquilo que existe dentro de mim. Então eu confesso agora, Senhor, eu confesso agora. Tudo aquilo que está em forma dentro de mim, de apetites para o diabo, que vem atrair Satanás para a minha alma. Eu quero confessar a minha soberba, a minha arrogância, a minha imaturidade, a minha frieza espiritual. Eu quero confessar, Senhor,
a minha falta de seriedade, a minha falta de temor. Eu quero confessar agora a minha displicência. Eu não tenho orado o quanto eu preciso. Eu não tenho alimentado a minha comunhão contigo como eu preciso. Senhor, eu quero mudar minha vida. Eu preciso de libertação. Eu não posso mais ter um coração onde ofereça lugares para Satanás, lugares para o diabo, para os demônios. Diga: Senhor, eu repreendo agora toda a ação imatura da minha vida. Eu repreendo agora, Senhor, toda a ação de indisciplina, toda maneira que eu ajo na minha vida, Senhor, para poder pender para o mal. Senhor, eu quero recuperar o temor, eu quero dar valor na Tua palavra, eu quero dar valor na Tua presença, na Tua igreja, eu quero dar valor na oração, eu quero dar valor no Teu Espírito Santo. Senhor, eu não aceito perder o temor, eu não posso trocar as Tuas coisas por nada na minha vida. Nada pode ser mais interessante que ouvir o Senhor, nada pode ser, Senhor, aprazível para mim mais do que a Tua presença. Eu quero repreender agora. Eu quero que você ponha a mão no seu coração agora e que você diga assim comigo: meu Deus, em nome de Jesus, dai-me sabedoria para eu desviar-me de todo laço familiar. Eu quero humildade, eu quero temor, eu quero um coração quebrantado, uma mente limpa, porque eu não vou aceitar as ciladas de Satanás. Eu quero confessar as minhas misérias diante do Senhor. Quero crescer, quero amadurecer, eu quero impedir que a minha alma seja seduzida às ciladas do diabo, em nome de Jesus Cristo, amém. Levante sua mão direita para o alto, que o poder da palavra de Deus continue ministrando sobre o seu coração, sobre a sua alma e sobre a sua vida. Que você não possa oferecer ao diabo aquilo que lhe interessa, que nenhum meio ou maneira de entradas malignas possam existir no seu coração, mas que apenas a palavra de Deus seja bem-vinda dentro da tua alma, em nome de Jesus Cristo. Diga amém. Domingo, 9 horas da manhã, nós temos a escola bíblica, e às 6 horas da tarde nós temos o culto de adoração ao Senhor. Amanhã temos o culto dos jovens. Deus te abençoe e vá em paz, em nome de Jesus.